O nome da conferência Atos é para trazer realmente esta ideia de que Deus continua se movendo sobre a sua igreja. Deus não mudou de ideia. Eu gostaria que se você pudesse falar para quem está perto de você, se Deus não mudou de ideia. Amém? Quando eu digo isso, do que eu estou falando? Deus, ele estabeleceu um caminho para a igreja. O Senhor, quando nós lemos a história de Atos, a história da igreja relatada no livro de Atos, nós vemos então que Deus, ele estabeleceu algumas coisas ali, que depois são firmadas e fortalecidas e estabelecidas ou fundamentadas, quando nós começamos a ler as cartas, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, até mesmo do apóstolo João, de Judas, e nós vemos de Tiago, nós vamos vendo ali a fundamentação daquilo que começou no livro de Atos. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos a igreja se movendo. A igreja em Atos não é uma igreja estática, é uma igreja que se move debaixo da unção do Espírito de Deus. Então, uma igreja que começa no capítulo 1 ali, reunida em oração. Depois o Espírito Santo vem e capacita aqueles irmãos para testemunharem com poder. E nós começamos a ver então perseguições se levantando, o povo sendo disperso, mas a igreja alegre, pregando, servindo e manifestando a glória e o poder de Deus. Então a igreja primitiva é uma igreja que foi fundamentada no poder de Deus. Agora, vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, não era o texto que eu ia começar a ler, mas eu sinto do Espírito de começar por esse texto. E aqui o apóstolo Paulo, ele deixa algo claro para nós. Olha só que interessante. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, e nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Então Paulo diz que a entrada dele em Corinto não foi com uma pregação eloquente. Não é que Paulo não pudesse ser eloquente. Paulo era sábio. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores sábios da religião judaica. Paulo era um homem que, se você for ler a carta de Romanos, você vê, nossa, quanto conhecimento ele tinha. Se você for ler Gálatas, aos Efésios, ele cita até mesmo filósofos daquela época. Paulo tinha um conhecimento extraordinário, era um homem preparado. Mas quando ele ia pregar o evangelho, ele tinha uma mensagem, a mensagem era simples: Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado, porque é a cruz de Cristo que vai mudar a sua vida e a minha vida. A mensagem, ela então não foi assim eloquente. Não que nós não podemos nos aprofundar, não apenas podemos, como devemos nos aprofundar. Eu estou fazendo curso de fundamentos da igreja. O pastor Paulo gravou e eu estou fazendo todas as aulas, faltam só 2. Então estou fazendo, e assim, que gostoso ver coisas ali que eu já sei, que eu já sabia, mas ver o pastor Paulo tem uns exemplos muito bons, irmãos. Se você não assistiu, eu assim, falo para você ver, porque só de ver os exemplos dele, você já é edificado. E tem hora que eu estou rindo, outro dia estava num lugar público, com fone de ouvido, assistindo, e comecei a rir alto, cara. E eu pensei, não acredito que o Paulo falou isso, mas falou. Depois eu conto para você. Irmãos, então, a igreja deve, é claro que deve se aprofundar. Nós devemos nos aprofundar na fé e no conhecimento da palavra. Isso é bíblico e é maravilhoso, ninguém aqui está negando isso. Mas existe um começo. E este começo da vida cristã é um começo onde Paulo fala assim, olha, e foi em fraqueza, temor e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é aí que eu quero dizer, Deus não mudou de ideia, Ele ainda quer que a fé da igreja esteja fundamentada, baseada no poder de Deus. O alicerce de uma casa
é ali no alicerce que você começa a construir as paredes. Antes de você fazer qualquer coisa, você coloca o alicerce. Antes de você levantar a parede de uma casa, de uma construção, você monta o alicerce, você coloca o alicerce sobre a rocha, ou então um lugar bem fundo, para que aquilo ali possa estar bem fundamentado. E ali, a partir dali, é construída uma casa ou uma edificação. Irmãos, a partir do poder de Deus, você vai construir a sua vida cristã. Eu, falando disso aqui, eu lembro de quando Jesus curou um cego. Ele fez ali um lodo, colocou no olho do cego e mandou ele se lavar. E ele se lavou, e quando ele voltou, ele estava vendo. Ele não tinha visto Jesus, ele nem sabia quem era. Então houve um milagre, e as pessoas pegaram aquele homem e levaram ele lá para os judeus, para os sacerdotes. E eles perguntaram: quem te curou? E ele falou assim: olha, um homem chamado Jesus, ele fez lodo, passou no meu olho, mandou me lavar, eu fui lá e estou vendo. E o pessoal não se conformava. Não, mas não acreditaram que ele era cego, chamaram os pais dele. E os pais dele perguntaram: olha, esse aqui é o seu filho, ele nasceu cego. E ele falou assim: esse aqui é o nosso filho, e ele nasceu cego, mas agora ele está vendo. Mas como que ele está vendo? Eu falei assim: eu não sei, pergunta para ele tem idade. E o rapaz falou de novo: olha, vou dizer de novo, um homem chamado Jesus passou, fez um lodo, passou no meu olho, mandou me lavar e eu voltei vendo. E os homens falaram assim: mas como é que ele fez isso? E começaram a questioná-lo, e começaram a dizer assim: olha, dá glória a Deus, porque este homem é pecador. E ele falou assim: se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei. Quem sabe o que ele falou? Eu só sei uma coisa: eu era cego, mas agora eu vejo. O poder de Deus, Ele estabelece isso no nosso coração. Irmãos, o maior milagre que eu vi na minha vida foi a minha transformação. O maior milagre que eu vi, eu posso ver um cadeirante, posso ver até um morto ressuscitar. Mas ainda para mim o maior milagre é o que aconteceu aqui dentro de mim. Eu sei quem eu era, eu sei de onde eu vim, eu sei como eu pensava, eu sei das minhas prisões, eu sei da vida que eu tinha, mas eu sei o que o Espírito Santo, através da mensagem do Evangelho, operou na minha vida, uma libertação, uma transformação, que não adianta eu querer falar para vocês, só eu sei. Talvez a minha esposa saiba. Mas essa transformação foi a base de todas as coisas. A Adriana, não sei se estava falando com alguém, não lembro, mas assim, ela estava falando assim: porque a nossa conversão ela foi muito radical. Irmãos, a nossa conversão foi muito radical mesmo. E para mim, todo mundo era assim. Eu achava que a igreja, todo mundo da igreja era santo, irmãos. Aí depois eu vim descobrir que não, né? Até eu mesmo errava, e não tinha aquela santidade que eu achava que eu teria. Mas eu achava que era todo mundo perfeito. Gente, eu estou no céu. A igreja, para mim, o culto, era o céu na terra. Eu via os irmãos orando em línguas, eu via os irmãos com interpretação de línguas, eu via com revelação, eu via pessoas sendo libertas, endemoniados sendo libertos. Eu via e falei assim: cara, aqui é o céu. Mas a glória de Deus se estabelecendo na igreja. Deus não mudou de ideia. Ele ainda quer derramar o seu Espírito sobre a igreja. A igreja ainda deve testemunhar com poder. A igreja ainda deve pregar não com palavras eloquentes de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Você sabia que tem lugar que o pastor Paulo não, né? Que o apóstolo Paulo, ele pregou e não fez milagre. Em alguns lugares ele pregou e não houve nenhum milagre, mas as pessoas se convertiam porque havia nele uma autoridade. Essa autoridade do Espírito. Em outros lugares ele pregava e havia milagres. E nós vemos então a igreja caminhando nesta unção. E eu quero ler um texto com vocês. Lá em Atos capítulo 10, versículo 44. A cultura da igreja de Atos, ela ia tomar uma decisão, ela orava, ela era perseguida, ela continuava em oração. Quando Pedro e João foram presos, porque curaram um coxo ali no capítulo 3, curaram um coxo, foram presos, foram ameaçados, mas eles encontraram a igreja, reuniram a igreja e oraram, pedindo ousadia para continuar pregando.
e continuaram pregando. Os apóstolos estavam pregando, foram presos todos eles, mas um anjo foi lá e soltou eles, e eles então estavam pregando de novo, e perseguidos, e pregando e orando. Paulo e Silas foram presos lá em Filipos, quando estavam pregando, mas meia-noite eles estavam adorando. Então uma igreja que era perseguida, orava. Uma igreja que era contestada, ela adorava. Uma igreja que poderia estar em prisão em situações difíceis, estavam adorando, estavam crendo, estavam liberando o poder e a palavra de Deus, porque uma cultura foi estabelecida, nada podia deter aquela igreja. A igreja primitiva então, ela começa a crescer, e nós vemos o Império Romano começa a perseguir a igreja, e pessoas são mortas, pessoas são perseguidas. Aí nós vemos os mártires da igreja. O primeiro mártir é Estevão, ali no capítulo 7 de Atos. Alguém que foi perseguido simplesmente porque manifestava os dons do Espírito Santo. Ele tinha grande poder, com grande poder ele fazia sinais, e as pessoas não se conformavam com aquilo e começaram a perseguir. Irmãos, eu creio que está para vir um avivamento no Brasil, porque publicamente a igreja está sendo perseguida. Numa escola de samba, zombaram da igreja, pessoas enlatadas com a Bíblia na mão, com a Bíblia, né, uma fantasia de uma Bíblia. Depois você pode ver andando para lá e para cá com a Bíblia, como se você, alguém que está servindo ao Senhor, vivendo os seus propósitos, é alguém que está enlatado, limitado e debaixo de uma prisão, de um conservadorismo burro. Mas, irmãos, nós não estamos dentro de uma lata, porque Cristo nos libertou. Nós conhecemos a verdade e fomos libertos. E essa liberdade que temos, irmãos, ninguém pode roubar. Pode se levantar o que for, pode vir a perseguição que vier. A igreja, a verdadeira igreja do Senhor, vai ser levantada em poder e ousadia. Em ousadia. Este é o chamado. Deus não mudou de ideia. E quando eu olho o livro de Atos, querido, o livro de Atos, a história deles é a nossa história. A história que é contada no livro de Atos é a nossa história. Eu vi o apóstolo Paulo se convertendo e caindo ali, né, no chão e ficando cego por um tempo, e depois se convertendo de uma forma extraordinária. Eu vi Estevão, as pessoas olhavam para Estevão e viam o rosto dele como o rosto de anjo. Eu nunca tinha lido a Bíblia, entrei num culto uma vez, totalmente longe de Deus, e de repente eu olhei uma mulher adorando o Senhor, e o rosto dela brilhava, queridos, como se fosse um rosto de anjo. Aquilo me chamou a atenção, e por causa daquela visão, eu falei assim: Senhor, esta mulher está te adorando, e eu não tenho esta liberdade na tua presença. E eu, então, naquele momento que eu tive aquela visão, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, por causa de uma experiência espiritual poderosa em Deus. Então aquela história, quando eu leio a história de Estevão, e todo mundo olhou para ele e viu o rosto dele brilhando, eu lembro da minha história. Quando eu vejo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo com poder e com graça e com ousadia e coisas tremendas, eu lembro da história da minha esposa, que foi batizada no Espírito Santo dentro de um carro, na Dutra. Enquanto eu dirigia, ela começou a falar em línguas, ela não tinha controle sobre o que ela falava, o Espírito Santo a tomou de tal forma, e eu vi então o Espírito Santo sendo derramado sobre aquele carro. A história que nós lemos em Atos é a nossa história, a história deles é a nossa história. Pessoas foram curadas, muitos aqui fomos curados, pessoas foram libertas de demônios, muitos de nós fomos libertos de demônios, pessoas se converteram de uma forma maravilhosa, muitos aqui se converteram, pessoas que estavam presas em magias e engano, queimaram os seus livros, como a pastora leu ontem, a pastora Adriana. Queimaram os seus livros porque não queriam mais aquela vida, eles queriam se entregar agora ao Senhor Jesus. Tem pessoas aqui que largaram a vida das drogas, que largaram a vida do álcool, que largaram a vida da prostituição, que largaram a vida do adultério. A história que lemos em Atos é a nossa história. Nós estamos vivendo esta realidade. Irmãos, Deus não mudou de ideia, Ele ainda quer basear a igreja sobre o seu poder. Não é eloquência, não é sabedoria, não é apenas teologia, mas é o poder de Deus, é o começo de todas as coisas. A partir daí, de experiências sobrenaturais, nós então vamos ver. Olha que interessante aqui em Atos capítulo 10,
versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E aqui então diz que Pedro estava pregando ali na casa de Cornélio. Depois você lê com calma. Eu já preguei esse texto, eu sou apaixonado. Eu já preguei sobre Atos capítulo 10 várias vezes. E vou continuar pregando várias vezes. Porque eu sou apaixonado por esse texto. Pedro estava ali pregando. Mas a Bíblia aqui então nos conta que enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E o mais interessante de tudo isso, vamos chegar lá, mas antes eu quero caminhar um pouco aqui sobre o que significa essa palavra, que foi traduzida como desceu. O Espírito Santo desceu sobre todos. O que essa palavra quer dizer? Essa palavra foi usada 11 vezes no Novo Testamento. Marcos usou uma vez. Diz que Jesus havia curado muitas pessoas, de modo que aqueles que tinham doenças se lançavam sobre ele. Essa palavra desceu foi traduzida como pessoas que se lançavam sobre Jesus. Está em Marcos. Lucas usou essa palavra 8 vezes, 2 vezes no Evangelho de Lucas e 6 vezes em Atos. Nós vamos chegar lá. Romanos usa uma vez essa palavra. Quando o apóstolo Paulo fala que Jesus não agradou a si mesmo, mas os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, uma referência ao Senhor Jesus, de cair, os insultos que eram para cair sobre eles, caíram sobre Jesus na cruz. Então são insultos que caíram sobre ele. Uma vez em Apocalipse, diz que, no entanto, depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Apocalipse 11:11. E um grande terror tomou conta daqueles que o observavam. Tomou conta, é a palavra desceu, caiu, é a mesma palavra. Um grande terror tomou conta. Quando nós olhamos para Lucas, que usou essa palavra 8 vezes, lá em Lucas 1, capítulo 12, diz assim: quando Zacarias viu o anjo, Zacarias é o pai de João Batista, que entrou ali, né, para o sacrifício, e quando ele viu o anjo falou com ele. Ele ficou assustado e dominado pelo medo. Essa palavra que foi traduzida como desceu, é a mesma palavra que foi traduzida aqui como dominado. Zacarias ficou dominado pelo medo. Quando o Espírito Santo desceu, quer dizer que o Espírito Santo dominou aquelas pessoas. Houve um domínio do Espírito Santo. Houve um domínio da palavra, do poder de Deus, porque eles ficaram totalmente dominados. Assim, o Espírito Santo desceu sobre eles para os dominar. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, a nossa razão perde o valor. Quando o Espírito Santo vem, talvez a nossa consciência perde, porque nós somos então absorvidos de uma glória de Deus, de uma situação, querido, para você acreditar que um homem morreu crucificado, um homem morreu numa cruz, e todo o pecado do mundo foi levado para aquele homem. Para você acreditar que aquele homem então ressuscitou, eu tenho que dizer uma coisa: é só o Espírito Santo que pode fazer isso em você. É por isso que quem não tem revelação do Espírito, não consegue se alegrar em Deus. Mas quando o Espírito Santo nos revela estas coisas, nós então somos dominados por Ele. Da mesma forma, lá em Lucas capítulo 15 diz que a seguir levantou-se e foi para o seu pai, falando do filho pródigo. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu e abraçou-o fortemente. A mesma palavra traduzida por desceu, é a mesma palavra que é traduzida aqui como abraçou. O pai veio e ele se lançou sobre o filho. Ele abraçou o filho, ele envolveu o filho. O que o Espírito Santo quer fazer hoje em nós, ele quer abraçar você, ele quer envolver você, assim como esse pai imagina. Nós estamos com um irmão aqui que a filha está morando longe. Então ele veio contar para mim assim: olha, faz quanto tempo que você não vê sua filha? 2 anos? 2 anos que não vê a filha. Então estava ele ontem contando para mim que ele vai ver a filha. 2 anos sem ver a mãe, já está, né? A irmã já está rindo agora, rindo à toa. Eu vou ver minha filha, quando é que você vai? Eu vou em abril, maio. Mas ela já está rindo, ela já está imaginando. Sabe o que vai acontecer quando você vê sua filha, minha irmã? Você vai se lançar sobre ela. E você vai abraçá-la de tal forma. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a igreja. Ele quer se lançar sobre nós.
Ele quer abraçar a nós, a você. Lá em Atos capítulo 8, aqui já em Atos, Lucas usando, diz assim: o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Aqui está dizendo quando Pedro e João foram enviados para Samaria, porque depois da pregação de Filipe, muitos se converteram, foram batizados nas águas, mas o Espírito ainda não havia descido, esta é a palavra. Atos 11, 15, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. E aqui, irmãos, eu vou me deter um pouco mais, depois eu vou ler aqui, versículo 19 e 17 diz assim: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. É a mesma palavra, foram tomados, ou seja, o Espírito Santo quer vir e quer tomar a nossa vida, quer envolver a nossa história, Ele quer se apoderar deste momento, assim como aqueles irmãos, aquelas pessoas ficaram tomadas de temor, o temor parece que era a coisa mais forte que eles tinham. Da mesma forma, o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós, porque Ele quer que nós fiquemos tomados da sua presença e da sua revelação. E por último, lá em Atos, capítulo 20, versículo 10, diz assim: todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. Quando o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Éfeso que eles não o veriam mais, que ele estava indo para Jerusalém em viagem e aqueles irmãos não o veriam, então diz que todos o abraçavam, todos abraçando o beijavam. Então, este é o sentido da palavra, desceu, não apenas desceu, mas desceu, envolveu, apoderou-se, abraçou, dominou. É isso que o Espírito quer fazer conosco, queridos. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 11, versículo 15, agora Pedro está se explicando para os judeus em Jerusalém. Por quê? Porque em Atos capítulo 10, ele foi levado para pregar para gentios, para aqueles que não eram judeus. Já falei aqui várias vezes, a igreja não pregava para quem não era judeu, eles só pregavam para judeus. Então o fato de Pedro chegar ali na casa de Cornélio, que era um romano, que era um gentio, foi um escândalo na época. Então Pedro precisou se explicar para eles. Pedro então foi se explicando para eles, e ele falou assim: irmãos, Atos 11, 15, quando eu comecei a falar, o que Pedro estava falando? Você pode ler depois. Olha, vocês já ouviram, vocês conhecem a história de Jesus Cristo, né, o qual andou por toda parte fazendo bem, e curando e libertando as pessoas, mas ele foi morto, né, e ressuscitou enquanto ele pregava o Evangelho. Ele fala assim: enquanto eu falava estas coisas, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Preste atenção nessa frase. O Espírito Santo desceu sobre eles, assim como desceu sobre nós, no princípio. Irmãos, Deus não mudou de ideia. Aquilo que Deus fez no princípio da igreja, Ele fez lá em Atos capítulo 10, muitos anos depois. Aquilo que Ele fez ali, Ele fez com a Adriana num carro, na Dutra. Aquilo que o Espírito Santo foi derramado, Ele foi derramado sobre a minha vida. Aquilo que falaram para Paulo, falou assim: olha, eu vou te dizer o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias orou com Paulo e deu uma palavra para Paulo. Quando eu tinha 1 mês de convertido, a Adriana, minha esposa, botou a mão na minha cabeça e falou assim: Marcelo, meu filho, eu vou te enviar para pregar em muitos lugares. Nem sabia o que era, irmãos. Nunca tinha nem lido a Bíblia direito, mas já havia uma palavra de Deus sobre a minha vida. Você vai pregar em muitos lugares. Liberada pela minha esposa, que também era que nem eu, não sabia nada. Mas Deus tomou a Adriana e ela começou a dizer, profetizar sobre a minha vida. E se cumpriu, irmãos. E se cumpriu. Que no Brasil já preguei em algumas cidades, já preguei no Chile, já preguei na Argentina. Por enquanto, irmãos. Né? Estou esperando o convite para pregar na Venezuela. Né? Já preguei na Espanha, a minha esposa está me lembrando aqui.
São tantos lugares, irmãos, que eu nem lembro mais. Não falo isso para a minha glória, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Porque lá atrás, em 1990, a Adriana, uma nova convertida, botou a mão sobre mim e profetizou o que Deus iria fazer. E Deus fez, para a sua glória. Então Paulo, aqui, Pedro está contando a história. Olha, quando eu comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles, como desceu sobre nós no princípio. Então, quando nós olhamos aqui, ele fala assim, ó, então, nós entendemos que eles também são chamados para viver o que nós vivemos. Nós entendemos, então, que eles também deveriam ser batizados nas águas e receber a comunhão conosco na igreja, no corpo de Cristo. Nós entendemos, então, que assim que o Senhor fez com eles, assim como o Senhor fez conosco, fez com eles. Então eles fazem parte, eles também fazem parte dessa história. Eu quero dizer para você, querido, Deus não mudou da ideia e Ele quer derramar o seu Espírito sobre nós. Nós vamos vendo aqui vários e vários enchimentos do Espírito no livro de Atos, pessoas sendo cheias do Espírito. E quando nós então chegamos para ver as cartas, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, olha, sejam cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ou seja, é uma prática da igreja, é uma constância da igreja. É algo que eu e você devemos viver hoje. E, aleluia, ele não mudou de ideia. Lá em Atos capítulo 2, versículo 37, eu acho que ali também Pedro ele já fala o que Deus queria fazer. Depois da descida do Pentecoste, Pedro se levanta e ele começa a pregar. E a Bíblia nos conta que 3.000 pessoas se converteram. E eles ficaram, profundamente aflitos, conforme diz o verso aqui, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro então respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois é promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então nós vemos aqui este versículo, este momento que Pedro está pregando e as pessoas perguntam, o que está acontecendo? E ele prega, as pessoas se convertem. E aí Pedro fala assim, olha, esta é a promessa para vocês. Ele está falando aos seus ouvintes. É promessa para os seus filhos. Ele está falando das próximas gerações. É promessa para os seus filhos, as próximas gerações. Depois ele diz, para aqueles que estão longe, ou seja, indica habitantes de longe. Indica aqueles que estão longe, pessoas que moram em outro lugar. E essas pessoas somos nós, estamos bem longe de Jerusalém. Indica todas as pessoas, e depois ele diz assim, para todos quantos o Senhor chamar. É para todos quantos o Senhor chamar. A promessa do derramamento do Espírito e do enchimento do Espírito. A promessa para que as pessoas recebam o dom do Espírito, que nós vemos aqui, é para quem, irmãos? Para quem é essa promessa? Para todos quantos o Senhor chamar. Nós respeitamos irmãos que não creem nisso. Nós não vamos brigar. Mas eu não vou reduzir a minha fé àquilo que eu entendo que a palavra está dizendo. Diferente, a palavra está dizendo que a promessa do dom do Espírito é para todos quantos o Senhor chamar. O derramamento do Espírito é para todos. Muitos anos depois, eles estão lá. Pedro está pregando na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre as pessoas. E quando o Espírito Santo desceu, Pedro falou assim, olha, está acontecendo com eles o que aconteceu com a gente lá atrás. Está acontecendo com eles o que aconteceu com a gente.
vai acontecer com você muitas coisas que aconteceram lá no livro de Atos. Você crê? Vai acontecer conosco. Quem aqui já viveu uma experiência parecida ao do livro de Atos? Deixa eu ver, quem já viveu? Pouca gente, né, irmãos? Eu achei que mais gente tinha vivido. Quem aqui foi batizado no Espírito Santo? Quem fala em línguas? Pode levantar a mão. Então, você já viveu essa experiência, né? Quem aqui viu alguém se converter maravilhosamente? Deixa eu ver, ou você mesmo se converteu aqui, ó. Irmãos, nós estamos vivendo isso. O problema é porque qual é a intensidade que estamos vivendo? E quando nós olhamos como Paulo estava caminhando, quando a igreja estava caminhando, nós vemos então a igreja recebendo este ensino. Quando Paulo escreve aos Coríntios, já falei, né, que a fé de vocês tem que estar baseada, fundamentada no poder de Deus. Outro texto, lá em 1 Tessalonicenses, diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Irmãos, o Evangelho precisa chegar na nossa vida em poder. Em poder. Não se contente com menos do que isso, sabe por quê? Porque menos do que isso não é a experiência completa que está prometida para nós. Você pode viver uma experiência incompleta. Deixa eu contar algo para vocês. Já contei, mas vou contar de novo. Tem algumas pessoas nos visitando, é uma benção. A minha filha, a Flávia, morou nos Estados Unidos um tempo, 1 ano. E quando acabou, nós fomos junto com ela. Eu fui com a Adriana, fui buscá-la. E nós chegamos num lugar lá que o cara vendeu para nós um plano para passar uma semana no hotel. E a gente foi assistir uma palestra para entrar de graça nos parques da Disney. Entramos de graça, né? Ganhamos o convite. Mas tinha que assistir a palestra lá. A gente assistiu a palestra e acabamos comprando um plano. Não teve jeito. Tomamos um cafezão lá e compramos um plano. Mas o plano era assim, era $20 por mês. E você podia passar um mês lá num resort maravilhoso lá nos Estados Unidos. Só que eu tinha que ir para lá de novo, né? Mas nós ficamos pagando $20 por mês. Uns 2 anos ficamos pagando. E era debitado do meu cartão, $20 por mês. E eu pagamos. Depois nós fomos de novo. Quando nós fizemos 25 anos de casado, nós fizemos uma viagem. Fui eu, a Adriana, a Fernanda e a Flávia. E nós ficamos nesse resort, fiquei de graça. Né? Já tinha pago, mas paguei muito pouco. Comparado com o preço que era, paguei muito pouco. Realmente funcionou. Nós ficamos lá. E o resort, irmãos, tinha um parque aquático maravilhoso. Lindo, pensa num parque aquático lindo, irmãos. E nós ficamos, a minha irmã foi também com a família dela, nós ficamos lá. E a gente não sabia, né? Porque a minha irmã foi perguntar se ela podia participar a minha irmã mora lá, fala inglês, perfeito, tá? Falei, a gente pode participar, que podemos acessar o parque? A moça, não pode acessar. Ali tem que pagar uma taxa a mais. Eu falei, bom, para pagar não estou fora, né? A gente nada lá no Brasil mesmo, na piscina lá. Tá. Só que no último dia, eu descobri que o que eu paguei me dava acesso àquele parque aquático, irmãos. Mas nós não fomos. Já estava pago. A experiência completa estava paga, era só entrar. Mas por que eu não fui? Porque a gente não sabia. A experiência do Espírito Santo já está disponível para você. Por que é que você não entra? Porque agora você está sabendo. A gente não sabia. E nós não aproveitamos. Fomos embora, assim, com uma dor no coração, irmãos. Mas, assim, aprendemos o quê? Que você precisa ficar esperto, né? Perguntar as coisas, né? Irmãos, a experiência do Espírito Santo está disponível para todos nós. Veja que o Evangelho chegou em poder aos Tessalonicenses. Gálatas capítulo 3, versículo 5, diz assim: aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que vocês ouviram? Ou pela pregação da fé, dizem outras traduções. Aqui o apóstolo Paulo estava assim, chamando a atenção da igreja de Gálatas, que eles estavam querendo voltar para a lei, para obedecer à lei dos judeus. Então ele fala assim: olha, o Espírito Santo
né? Ele é dado para vocês, né? Deus dá para vocês o Espírito Santo e faz milagres porque vocês praticam a lei ou porque vocês creram pela fé na mensagem de Deus, na mensagem do Evangelho. Como que vocês recebem milagres e como que vocês recebem o Espírito Santo? É pela fé, irmãos. Então, se nós não liberarmos a nossa fé no poder de Deus e no agir de Deus, você não vai receber. Eu demorei para ser batizado no Espírito Santo, irmãos. Me converti, a Adriana foi batizada no Espírito Santo, a minha cunhada foi batizada no Espírito Santo, e eu não era, eu demorei 2 meses, né? 2 meses, irmãos. E eu estava desesperado. Todo apelo eu ia, toda situação eu ia. Eu ficava perguntando para Deus, por que eu não falo? Todo mundo fala. Evangelizei um cara que trabalhava comigo. Ele se converteu. Próximo culto, o cara que eu evangelizei foi batizado no Espírito Santo, e eu não fui. E eu falei assim, não, Deus, tem alguma coisa errada. E eu clamando, porque eu tinha sede de viver o que está escrito aqui, querido, porque eu não sou religioso. Eu não sou religioso, nunca, a religião nunca encheu o meu coração, nunca encheu, mas quando eu conheci o meu Criador, quando eu entendi que Ele me amava, quando eu entendi que Ele estava me libertando de mentiras, de falsidade, de situações que eu era preso na mentira, enganava e era enganado, quando eu percebi de um Deus que era poderoso para me libertar daquelas coisas, e eu fui liberto. Irmãos, eu fui liberto. Um dia eu olhei uma moça na rua e a amiga da Adriana viu, trabalhava com ela, e ela viu e contou para a Adriana. E falou assim, olha, eu vi seu marido, e quase bateu o carro, virando o rosto, olhando para uma moça. Cheguei à noite no consultório da Adriana, ela falou assim, que papelão, hein? Você ficou olhando a menina, eu falei assim, eu não olhei, mas a minha amiga te viu, está no carro, eu tinha uma Belina verde, irmãos. Eu falei, confundiu o carro. Porque quem é mentiroso, ele vai dar um jeito de mentir. Ele não quer enfrentar as consequências. E eu era assim, irmãos. Mas quando me converti, um dia eu chamei a Adriana, olhei no olho dela e falei assim, sabe aquela história da sua amiga que me viu olhando a menina que estava passando na rua de minissaia? É verdade, eu quero te pedir perdão. Sabe o que é isso, queridos? Isso é transformação do Espírito Santo. É transformação. Muitos anos depois, já convertido, minha esposa grávida, eu viajando lá para Natal, era carnaval fora de época, muitas moças com pouca roupa, e eu lembro que eu fui jantar no shopping, e eu fiquei olhando ali, aquilo, né, eu me distraí, e eu dei vazão à minha carne, e eu fiquei olhando aquela mulherada. Quando eu cheguei no lugar que eu estava alojado, eu liguei para a Adriana, ela falou assim, hoje aconteceu um negócio esquisito, o que foi, amor? Eu fui perseguida no ônibus, um cara entrou no ônibus, e ficou me olhando, ficou me encarando. Que horário que foi? Era o horário que eu estava no shopping. E ele ficou, e eu fiquei com medo, porque estava me olhando de uma forma estranha, que eu fui descer, ele fez menção de descer atrás de mim. E aí a hora que eu fui descer, eu desci correndo, e ele tentou descer do ônibus, não deu, porque o ônibus fechou a porta, foi embora. Eu fiquei com medo, Marcelo, tal. Eu na hora falei assim, já sei o que aconteceu, meu amor. O que aconteceu foi isso daqui, já era convertido. O que aconteceu foi isso, eu fiquei aqui olhando as mulheres, eu quero te pedir perdão, eu quero que você ore comigo, e eu quero ser liberto disso agora, em nome de Jesus. A minha esposa não ficou assim, você é um cachorro, você é um salafrário. Ela pode ter pensado, mas não falou. Ela falou assim, do outro lado do telefone, graças a Deus eu estava a 3.000 quilômetros distante. Mas ela falou assim, Marcelo, eu te perdoo. Vamos orar, e nós oramos juntos. Irmãos, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vidas transformadas, vidas que se arrependem, vidas que andam debaixo do mover do Espírito, vidas que não estão presas na religiosidade, vidas que não têm nada a esconder, pessoas que já morreram, pessoas que não têm mais reputação, morreram para o ego, morreram para o pecado, morreram para o mundo, estão crucificadas com Cristo, pessoas que olham no olho um do outro e pedem perdão, uma família que vive esta realidade, homens e mulheres de Deus que não vão fazer negócios fraudulentos, pessoas que vão testemunhar com poder, porque são transformadas pelo Espírito.
Irmãos, o Espírito Santo tem coisas grandes para fazer na sua vida e na minha vida. Você crê?